No jogo mais físico dessa primeira rodada do primeiro round, o Celtics vence o Magic depois de um primeiro tempo quase perfeito do Orlando. O Magic deu o primeiro soco e foi mais físico que a equipe do Celtics na primeira etapa. A fisicalidade foi importante para tirar o conforto do Celtics no ataque. E a primeira decisão tática, além de pressionar muito bem o portador, era uma triple switch, que de maneira básica era trocar no pick and roll e depois, para não permitir o mismatch, essa terceira troca era feita, então meio que congelava o post-up do Porzingis. E no lado ofensivo, o Paolo e o Franz, principalmente no primeiro tempo, tiveram eficiência altíssima, mesmo com arremessos difíceis. E manter esse nível de eficiência é difícil demais. E como eu disse, a fisicalidade do Orlando foi maior que a do Celtics nessa primeira parte. E isso também é refletido no número de rebotes ofensivos. Orlando teve bastantes oportunidades de ponto de segunda chance. Então a parte na prancheta foi explicada. Agora vamos entender na quadra. A posse é iniciada pelo White e o KP vem fazer a screen e a troca é feita. Mas é um mismatch muito grande, mesmo com o KCP sendo um bom defensor. Então aqui é feita aquela triple switch que poderia ser mais rápido, mas o KCP faz um esforço extra e consegue chegar bem no closeout. Esse tipo de visão não é a melhor que você quer dar ao Brown, mas foi o suficiente para incomodar um pouco. E no lado ofensivo, o Paolo conseguiu os matchups que queria. Então ele atacou bastante o Cornet no pouco tempo que ficou em quadra e o White também sofreu um pouco. O Banchero vem com a bola e o Celtics executa uma troca. E o Paolo tem a vantagem sobre o Cornet. O Gary Harris até erra um pouco aqui nessa ghost, mas o Celtics deixa o Cornet no Paolo. E com o lado vazio, o Banchero dá um crossover explosivo e já puxa um step back na sequência, criando um bom espaço, mas mesmo assim sendo muito bem contestado e o Paolo matando essa bola. Reparem aqui que o Horford está no Banchero. Esse é um bom matchup para o Celtics. Então Isaac passa e faz a screen e de novo temos o Banchero atacando o Cornet e novamente um step back e uma boa contestação do Luke Cornet. E agora o arremesso não cai, mas olha o Anthony Black sendo sorrateiro e pegando o rebote no meio do Tatum e do Hauser, e o Celtics reorganiza até rápido. Uma boa ajuda do Horford faz o Paolo passar a bola, o Ju no closeout, o Horford no 2-1, o Cornet até faz uma boa ajuda e o Black, que fez a bandeja, consegue outro rebote ofensivo, agora tirando a bola das mãos do Horford. São oportunidades essas que não pode acontecer. E finalmente, passando para a perspectiva do Celtics, a equipe não pode permitir que o adversário dê o tom na fisicalidade. A defesa do Celtics vai ser boa quase sempre, mas não pode ser permitido os rebotes ofensivos. Aqui tem um bom drop, o KP faz um bom trabalho, o White faz um excelente closeout, força o drible e ainda se esforça mais para contestar ainda mais esse arremesso. Mas na hora do arremesso, olha o Tatum e o Jaylen Brown. Eles deixam o Wendell Carter ficar na posição que ele quer e é necessário ser físico nesses box out. E a falta de atenção acaba gerando mais um rebote ofensivo para o Magic. Essa posse aqui mostra muito o desligamento do Ju e do KP no primeiro tempo. E você vai ver que nem foi uma defesa ruim. Aqui temos dois dos melhores jogadores do Orlando próximos, então a troca é feita sem nenhum problema. Vem o pick and roll, Porzingis dá aula de como defender em drop, o Tatum faz um bom closeout e aqui está esse pequeno detalhe que faz você perceber que faltou um pouco de concentração na execução do Celtics. Olha o Porzingis e o Jrue Holiday, o KP está no Franz e o Jrue está no Wendell Carter e a troca não é feita. O Jrue até toca no KP para indicar para ele que o Franz Wagner é dele. Quem acompanha o Celtic sabe, quando o Ju está ligado, essa troca nunca será feita, porque ele vai estar defendendo no perímetro e defendendo o melhor jogador possível. E ele permite que o KP fique melhor posicionado na quadra quando ele está marcando alguém lá no perímetro. E guardem essa troca não feita, porque no segundo tempo veremos a diferença. E o KP sai no France e, como eu disse, eles estavam matando arremessos difíceis com bastante eficiência. Arremessar por cima do Porzingis não é fácil. E no início do segundo quarto, o Celtic subiu um pouco a fisicalidade e o jogo ficou mais no seu controle, com o KP, como sempre, fazendo um ótimo trabalho contra um pick and roll, e o Celtics passou a dar o soco, conseguindo bolas vivas e a partir disso conseguindo transições. E essa equipe em transição é a melhor da NBA. E o Pritchard entrou muito bem e mudou a energia da partida por um breve momento, porque a fisicalidade nos rebotes foram baixíssima. Temos uma zona muito bem feita, o Franz força o drive
então vira um individual. E o KP faz um bom closeout e o relógio acaba contestando o Franz Wagner. Então o arremesso acaba não caindo, mas o Horford perde o duelo para o Paolo. E novamente temos um rebote ofensivo. E como a dupla do Magic estava matando muitos arremessos difíceis, aqui o Franz Wagner tira um arremesso da cartola. E teve alguns erros de comunicações também. Arremessos difíceis caindo a todo momento. E nesses pequenos duelos perdidos, o Magic foi para o intervalo com uma pequena vantagem. E finalmente chegamos no segundo tempo. Logo no início já dá para ver a diferença de fisicalidade do Celtics. Olha a pressão que o Jrue Holiday coloca no Franz Wagner. E o JB e KP muito bem posicionados na ajuda. E o Franz tenta um flop e o arremesso é embaraçoso. E a diferença nos rebotes também mudou. O Ju, JT, JB, todos mais físicos e centrados no rebote defensivo. E a partir dessa mudança, o jogo fica mais tendencioso para a transição. E é nessa situação que o Celtics cresce na partida. E aqui temos um arremesso que não gostamos tanto do Ju, mas que acaba caindo. E o Jrue Holiday definiu a fisicalidade do jogo. Aqui ele duelando fisicamente com o Paolo, não permitindo nenhum tipo de vantagem. E o KP também teve um bom jogo posicional defensivamente, sempre bem posicionado para pelo menos atrapalhar. E é o próprio Jrue Holiday quem garante o rebote defensivo para você ver como ele veio para definir o tom. E a transição é feita e o Jrue Holiday com calma faz um 2 contra 1 acontecer e acha o White completamente livre para finalizar. Acho que não precisa de mais exemplos, mas eu vou dar outro exemplo da concentração do Jrue Holiday. Lembra daquela troca do KP com o Ju que eu disse que o Holiday ligado não trocaria? Então aqui o Paolo chama o KCP para fazer uma screen na tentativa de conseguir o White e olha como o Jrue Holiday não permite que a troca aconteça. Ele manda uma mensagem clara para o Paolo: você vai ter que lidar comigo. Então no duelo físico o Ju levou muita vantagem contra o Banchero. E a diferença de postura do Tatum no rebote defensivo também mudou. Ele é responsável pelos rebotes dessa equipe. Ele precisa liderar e fez isso no segundo tempo, limpando o aro completamente. E isso dá aquela oportunidade de correr quadra. E o JB pega em transição. O joelho não está tão bom, mas ele ainda é o Jaylen Brown. E aqui ele consegue um bom visual, mas acaba não matando o arremesso. E falando um pouco do jogo ofensivo do Celtics, o JT e o JB não foram eficientes, mas tiveram bons arremessos, e isso é o mais importante em uma série de playoffs. Vai ter noites que a bola não vai cair, mas os visuais precisam ser bons para ter uma boa dieta de arremesso. O Brown teve Heisel contra o Carter e se saiu bem, mas teve post-up porque ele não conseguiu pontuar, e são duas situações que o Brown vai muito bem. Assim como o Tatum teve uma noite ineficiente, mas grande parte dos visuais foram bons e ele pode e deve melhorar a forma que ele está atacando o Wendell Carter. E os drives dele foram muito bem feitos, mas por detalhe a bola não caiu. Isso aqui é muita goaltending, mas dentro dessa seleção de arremesso a tendência é ambos melhorar a eficiência dentro das próximas partidas. E quando falamos em eficiência, temos que falar do White e do Pritchard. Ambos sabem estar posicionados no lugar certo sempre. Você utilizar o peso ofensivo do Tatum e do Brown e até do Porzingis ao seu favor é importante demais para a vitória. Aqui a troca é feita, o Tatum tem o Wendell Carter e o Paolo simplesmente fica fixado na bola. E o Tatum indica para o Brown ir mais para o corner e ele vê que o Paolo está distante demais do JB e solta o passe. E olha o tamanho do espaço entre eles. O Brown então dá um fake e faz o drive. Isso força o Corey Joseph a sair. E o KCP também precisa fazer a cobertura no Ju. E assim, o White tem um arremesso totalmente livre. E olha o Celtics punindo a troca tripla. Temos um pick and roll com lado vazio entre JB e KP. A troca é feita, o Porzingis está com Cole Anthony. Então o Franz Wagner executa a troca. O passe do JB poderia sim sair mais rápido para o Pritchard, mas no momento em que o sexto homem da temporada recebe a bola, ele já tem vantagem sobre o Cole Anthony. E aqui ele cozinha completamente o pior defensor em quadra. E ambos sabem tirar proveito disso como ninguém. Aqui tem uma pré-troca para deixar o Corey Joseph no Tatum e o Cornet vem fazer a screen. E olha o Caleb Houston, está totalmente preso no Tatum. E o White vai dando os passinhos para trás e quando recebe, olha o intervalo entre ele e o Caleb. E esses arremessos são treinamentos para o Derrick White. E logo na primeira posse do último quarto, isso entra em ação. Aqui o White passa a bola para o Horford e vai ser executada uma ação entre o White e Tatum. E aqui fica confuso para a defesa. O Wendell Carter acha que quem vai fazer a screen é o White, mas na verdade a ação é para o Tatum executar a screen. E aqui temos o Tatum com 2
e o White arremessando completamente livre. Essa sequência acaba de fato com o jogo. O Celtics acaba sendo defendido pelo relógio, o arremesso então será ruim e a situação acaba ficando péssima, porque tem basicamente um 2-1 com o Tatum, não conseguindo ver o KCP nas costas dele. E ele consegue fechar bem essa linha de passe, consegue retardar a transição e diminuir o ritmo da transição, fez o time do Celtics conseguir voltar para a defesa. E o Horford desvia a bola e uma transição com desvantagem vira uma transição ofensiva com o White ainda na quadra ofensiva para conseguir pontos fáceis. Então o Orlando repõe a bola e vai para o ataque. O Pritchard fez um baita jogo defensivo ontem. Tem um pick and pop sem arremesso, então o Wendell Carter leva o handoff para o corner. E o Sunhauser, que não foi tão bem, consegue um baita toco. E o Horford brigando e ganhando rebote defensivo e ele mesmo puxando a transição para um arremesso totalmente limpo do Pritchard no corner. E a dagger da partida, por ironia do destino, veio com o Tatum em um drive. Isso é para deixar claro que a repetição limpa vale muito a pena. O Tatum força um drive contra o Franz Wagner e consegue pontos fáceis para acabar de vez com a partida. E aqui também acaba o vídeo. Então se inscreva, curta e compartilha por aí. Até a próxima e obrigado por assistir.